E eu, Kelly Helena. E eu sou Raquel Kiel, do podcast E Agora, Balzac? E hoje trouxemos a nossa querida Juliana Phillips, que ela é fisioterapeuta, instrutora de Pilates. Obrigada, Juliana, por estar conosco, por aceitar nosso convite novamente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós aqui agradecemos a contribuição, gente. Olha, é muita coisa interessante. A gente tem que estar batendo muito papos, muitas conversas. A Juliana tem que vir muitas vezes aqui. Olha, tem muita coisa para trazer para a gente, muita informação. E hoje nós vamos falar do Pilates e benefício para a saúde da mulher, que tem bastante assunto, muita coisa bacana para quem não faz nenhuma atividade física, para uma mulher que não pensa só no corpo, né, Juliana? Tem muito mais. Sim, tem muito mais. Pensar no seu total, né? O corpo como um todo, né? Não mente, espírito, tudo. A gente já tinha conversado no outro episódio, né? Dessa junção de trabalhar corpo, mente e espírito. E também trazer benefícios para outras áreas do corpo, né? Outras áreas do corpo, né? Ju, qual a melhor idade para uma mulher começar a trabalhar o corpo através do Pilates? Não tem idade. Quanto mais cedo a mulher trabalha, mais chance dela não desenvolver problemas que são comuns das mulheres. Então, eu já tenho adolescentes que já fazem comigo. A maioria delas começam com 14 anos, 14, 15 anos elas já iniciam, mas pode iniciar antes disso. Então, tem até Pilates Kids hoje em dia, já pensando nesse movimento. Tem para criança. Tem Baby Pilates, eu trabalho com Baby Pilates, então tem... Sim, então as gravidinhas... O que eu tenho é a aluna que chegou lá para mim, que não estava grávida, engravidou comigo, aí fez o Pilates, está gestante, depois o bebê nasceu e continua comigo e cresce e vai crescendo dentro do Pilates. Olha que interessante, Pilates ajudou aí, hein? Você vai falar sobre isso. Eu já sei por que a pessoa vai engravida praticando Pilates. É muito interessante isso. Dependendo da faixa etária, tem benefícios diferentes? Cada faixa etária você vai desenvolver sim um benefício. Então, assim, quando é criança, você está desenvolvendo a base motora dela. Então, para ela não desenvolver, por exemplo, é muito comum as crianças andarem errado, pisarem errado, então desenvolverem joelhos errados, pisadas erradas. Então, ali naquela fase, você está prevenindo esse desenvolvimento errado da parte óssea da criança, prevenindo as más posturas. Então, você já começa dali de pequenininho. E também você já começa a trabalhar um pouco da parte respiratória, que a criança é um pouco mais difícil trabalhar a respiração por causa da brincadeira. Então, quando você coloca respiração para a criança, não é mais tão divertido. Então, é um pouco mais difícil essa área, nem sempre a gente coloca para eles. Entendi. E aí, já para adolescente? Já para adolescente, já tem mais consciência corporal, já tem aquela necessidade de se cuidar. O adolescente já começa, principalmente as meninas, elas começam a pensar nelas mesmas a partir dos 13 anos de idade, e você já tem que as adolescentes começam a desenvolver as mamas, muitas vezes com 9, 10 anos de idade, depende quando chega com 12 anos, algumas já têm mamas muito grandes, então já afeta a postura, então elas já começam a se preocupar com isso, sentem vergonha do próprio corpo. Verdade. Então, assim, elas têm aquela fase... Aí já fica com uma postura errada. A adolescente é aquela fase do patinho feio, aquela que ela está tentando se aceitar, ela está tentando melhorar, que ela está tentando se inserir em algum lugar. Então, nessa fase, as más posturas, elas acontecem com muita frequência, por conta dos medos, das inseguranças. Então, dali, você já também começa a corrigir e melhorar isso. Então, tanto por conta do desenvolvimento de mama, que às vezes é muito maior, cresce muito rápido para as meninas e elas acabam desenvolvendo uma postura, quanto por causa da timidez, ou então porque lá na infância não foi corrigida, a criança ficou muito no computador, muito no celular, então ficou com uma postura, então você já corrige também isso. E para as meninas isso é muito importante, porque é assim que elas são melhores vistas
na sociedade como elas andando mais em pezinhas, né? Então, dali você já corrige, já previne as lesões que vão vir com a idade, que é comum, depois de alguns anos, você começar a ter lesões, como bico de papagaio, hérnia de disco, essas coisas. E tem muita adolescente, né? Não precisa nem ter uma mama grande, né? Sim. Infelizmente, a gente tem aqueles bullings, né? Começou Sim. peitinho, você já vê a menina já... Ela já se encolhe, já começa a ficar curvada, e aí vem problema no pescoço. Eu cheguei a ter uma que tinha problema no pescoço por causa da timidez. E aí, até de tanto ficar curvada. E ela chegou para mim justamente por conta desse poda cervical. Ela começou com 16 anos, hoje ela está com 18 anos. E outro dia ela já não está fazendo aula comigo porque ela entrou na faculdade e aí, como ela trabalha e faz faculdade, ela não conseguia mais fazer as aulas. Mas ela foi no médico recentemente, só para poder fazer aquele check-up normal que ela já fazia. E aí o médico olhou as imagens dela e falou que agora, quando ela tá perfeita, não tinha defeito nenhum. Ela veio na mesma hora, marcou comigo, Ju, preciso te mostrar e te contar. Não tenho mais nada na coluna, você curou a minha coluna! A alegria dela foi, tipo, não tem mais nada. 18 anos, a coluna dela é zero bala, assim, perfeito. Sensacional, parabéns. Mas ela começou com 16 anos a fazer essa correção. Imagine a qualidade de vida, né, que você conseguiu dar para ela agora, né? Imagine agora iniciando os estudos, faculdade, como isso vai fazer diferença na vida dela. Ela tinha até dor de cabeça por causa disso. Nossa, e aí, de uma certa forma, eu penso aqui que você trabalha a autoestima também, né? Sim, acabar trabalhando autoestima. Você vê até a pessoa, quando ela começa a trabalhar essa área dela, do corpo, você vê ela até melhorando o jeito com que ela fala, como se ela se comunica, como se ela apresenta, sabe? Muda bastante. As mulheres, então, bem bacana. E eu posso falar porque eu fui uma adolescência que eu passei por isso. Eu comecei o desenvolvimento da minha mama muito cedo e naquele tempo na minha turminha, só era eu, assim. Então, eu também passei por isso. Curvadinha fiquei, E ali, curvadinha, muito tempo. Até eu levantar um pouco a autoestima, foi... E naquele tempo a gente não tinha, assim, essas informações, né? Pilates, olha o benefício. No meu tempo... Até hoje essa informação não é 100%, né? Começou já a ter mais, mas ela ainda não é 100%, né? Falta muita informação, né? Eu já fui ao contrário, eu quase não tinha, né? Então, o bullying era porque eu não tinha. Então, eu também escondia porque eu não tinha. Né? Então... No final das contas, toda mulher sofre bullying, não importa qual a situação dela, Não importa qual a situação dela. Que loucura, né? A gente é pressionada se tem, se não tem. Se tem, nossa, e se não tem também, nossa. É um absurdo. Porque eu sempre fui muito mirradinha, muito pequenininha, enquanto as meninas todas já estavam desenvolvidas, né? E o bullying entre as próprias meninas mesmo, né? Sim, mas elas são as que mais fazem bullying, no final das contas. No final das contas, porque eu não era desenvolvida, e aí eu ficava com vergonha também, aí andava mais curvada, porque... Ou seja, né? Nós somos as causadoras de bullying. O universo feminino que faz essas coisas com a gente, né? Faz essas coisas, né? É uma coisa de louco, né? E já numa mulher mais jovem, né? Passando da cidade aí, sei lá, nos 20 e pouco, né? Que já tem um olhar diferente para o corpo dela. Então, essas mulheres são mulheres que ou já desenvolveram por conta dessa fase, antes delas começarem a se cuidar, elas já desenvolveram algum tipo de dor, algum tipo de problema, ou então são mulheres que pensam em engravidar e a gravidez a gente sabe que ela tem um peso muito grande no corpo, então muitas delas buscam o desenvolvimento desse corpo, o preparo desse corpo para a gravidez, quando não é para correção de uma coisa do passado que elas não tiveram ali quando na infância, na adolescência, elas estão ali para poder preparar o corpo para essa fase da maternidade, que também é muito importante, porque ele entra muito forte nisso. Para poder adequar o corpo. Adequar o corpo, porque o peso, o centro gravitacional da mulher mudam muito e muito rápido, e o corpo não consegue ocupar, porque é muito pouco tempo, são 9 meses, algumas até um pouco menos, 8 meses já estão tendo bebê, né? Que agora a gente fala em semanas, né? Mais meses, né?
É muito confuso isso para mim. É muito confuso para o pai Inês, é muito mais prático, todo mundo entende. Mas, assim, tem período muito... se você for pensar bem, é uma mudança muito grande num período muito curto e que, além de tudo, não tem só aquele período gestacional, tem o pós-gestação, que é quando o bebê nasce e a mulher vai ter uma outra postura, então começa com a postura desenvolvendo por conta do crescimento da barriga, depois é porque tem que carregar o bebê, tem que amamentar o bebê, depois é o bebê que está engatinhando, levantando, então se abaixa, levanta o tempo inteiro para pegar aquela criança, tem todo esse desenvolvimento, tem toda essa parte, essa mudança física que a mulher é obrigada a passar. Então, também a gente entra nessa fase que a maioria das mulheres começam a pensar nisso com 20 e poucos anos, algumas um pouco mais velhas, outras um pouco mais, mas essa é a faixa etária, já trabalha nisso. Então, Oi, desculpa, Raquel. Pode perguntar. Não, eu estou vindo na cabeça que a gente precisa ter um pouco mais dessa conscientização, né? Eu quero engravidar, de repente já está indo procurar fazer pilates, é o que você falou, preparar um pouco mais o corpo, porque a estrutura muda totalmente, né? O corpo da mulher muda total, tirando a parte hormonal também. Sim, então... são várias mudanças que acontecem, né, com a mulher durante essa fase, físicas. Tem psicológico, tem outras coisas, mas assim, a física muda muito e ela você vê, né, é nítida essa mudança. Você vê a mulher jogando a coluna mais para frente, isso. Então andando com a perna mais aberta, muda muito. Porque a mulher incha, fica com a perna inchada, sabe? Que o peito cresce, aí fica com a cervical mais caída. Então, essas coisas acontecem muito com a mulher durante esse período, né? E quando você trabalha com uma gravidinha, é só na questão estrutural ou também tem a questão emocional? Como que funciona esse trabalho? Então, todo mundo, seja homem ou mulher, quando elas chegam para mim, a gente acaba bem ou mal trabalhando um pouco do emocional delas. É uma das coisas que eles até procuram, refúgio para eles poderem abrir e questionarem e se abrirem com a gente, sabe? É um espaço para eles resolverem isso, até porque muitas grávidas relatam que quando elas engravidam, elas deixam de ser a fulana, elas passam a ser a mãe do cicrano ou ser a grávida. Então, deixam de olhar para ela como mulher e passam a olhar para ela como a grávida. A grávida. Então, as pessoas olham, então, assim, não tem mais ela deixa de existir a partir daquele momento que ela é engravida. Então, muitas delas têm crises emocionais, e essas crises emocionais acabam afetando muito a parte mecânica, muito a postura delas, respiração, sono, estresse. Então, essa parte também tem que ser cuidada, é importante. E muitas, depois que o bebê nasce, continuam deixando de ser... Elas passam a ser mãe. Isso acontece por muitos anos, até mais ou menos a criança chegar nos seus 8, 9 anos de idade. Essa é uma queixa ainda muito grande dessas mulheres, de que elas não são, elas compram ganham presentes para a criança, a pergunta é sobre a criança, dificilmente alguém se importa com ela. Todas elas falam assim, então, eu tô com a perna inchada, mas ninguém pergunta se eu tô com dor na perna. Pergunta para mim sobre o fulano, sobre o bebezinho, se ele tá bem, se ele comeu, se ele... Eu não comi, eu não tomei banho. E ninguém perguntou para mim se eu preciso de ajuda. Entendeu? Então, assim, essa questão, tipo, do eu morre e passa a ser o filho. O filho é tudo. O filho é o que todo mundo enxerga. E ela fica atrás da cortina, né? Isso é verdade, é verdade. Eu vivenciei, eu não sou mãe, mas a minha irmã. e eu presenciei muitas dessas cenas, né, com ela. Uma amiga muito próxima que eu vivenciei muito isso com ela, que eu escutava até então as minhas clientes comentando, mas essa amiga eu vivenciei do começo ao fim essa fase. E olha, tem horas que dá vontade de dar um soco na sogra, dar um soco na mãe, dar um soco no marido, assim, pelo amor de Deus, gente, acorda a vida, sabe? Tipo, tem um ser humano ali atrás, sabe? Que vocês estão esquecendo, e que também tem estresse, que tem privação de sono, e que tem um monte de coisa, sabe? Que, tipo, precisa de uma ajuda, hello, é complicado. É verdade, Eu já vi relatos mesmo de mulheres que elas se sentem só às vezes, né? Sim, porque se sentem muito como se elas deixassem de existir mesmo ali. E nessa fase, muitas delas elas não estão trabalhando. Aliás, tem muitas mulheres que acabam deixando de trabalhar e de ter uma vida social para se dedicar a esse momento de mãe. E essa é a fase que elas mais se sentem sozinhas. Quando elas decidem, vou ter a profissão mãe, elas ficam muito sozinhas.
porque são poucas pessoas que vão entender elas. Às vezes elas não têm amigas que estão tendo filho junto com elas, não tem com quem conversar sobre os problemas. Então, isso agrava bastante. Agrava muito. E aí o Pilates, ele entra também como um autocuidado, né? Daquela mulher agora um autocuidado, é um momento para elas, né? Para elas serem ouvidas, para elas serem cuidadas, para alguém cuidar delas e elas se cuidarem, é um momento delas. Ai, que maravilha, nossa, é muito bom. E fazer o Pilates durante a gravidez facilita o parto e a recuperação do parto? Sim, principalmente para aquelas que querem o parto normal. Para o parto normal, então, é tipo essencial. Porque eu tenho mulheres que fazem questão de parto normal. Sim. E aí, eu já cheguei a ter mulheres que não começaram comigo, que vieram logo, muito depois do parto, e se queixaram que não conseguiram fazer parto normal porque elas não tinham dilatação, porque elas não aguentaram, justamente porque o corpo não estava pronto. Então, essa preparação, ela acontece, aí já começa, se a mulher tiver consciência e começar antes de engravidar, dali já começa a fazer esse preparo do corpo, desenvolver a área de pélvica, períneo, tudo que é muito importante, mas se ela já estiver grávida, ela procurar o Pilates, então você também já ajuda, já começa a trabalhar essa região para que ela esteja preparada para esse parto, independente do parto que seja, mas o parto normal é o que mais sobrecarrega a mulher, é o que é mais difícil para a mulher, então a gente tem que trabalhar muito antes de ela falar assim, eu quero fazer isso com o meu corpo. Então, trabalha muito, muito, muito mesmo. Ela tem que ter essa consciência de respiração, consciência de abertura de períneo, de fechamento de períneo, até para recuperação, porque, bem ou mal, a gente hoje em dia faz aquele corte, né? Então, aquele corte, muitas vezes, elas acabam perdendo aquela elasticidade da região do períneo, então você depois precisa trabalhar ele, porque ela perde libido por conta disso, porque diminui a sensibilidade justamente porque ela largou, ela tem algumas mulheres que desenvolvem incontinência urinária por conta disso também. Então, tem toda uma recuperação que você precisa fazer daquela região. Tem muitos poréns aí. Tem muitos, Que às vezes as pessoas não se preocupam, sei lá, nem sabem, não passa nem pela cabeça. E durante a gestação também, as mulheres também desenvolvem outros problemas que não é só da parte genitária delas, né? Elas também desenvolvem problemas de coluna, elas desenvolvem problemas nos ombros, elas desenvolvem problemas na cervical, tem muitas mulheres que têm inchaço, dores nos joelhos, dores no quadril, dificuldade de dormir porque a barriga atrapalha. Então, você também tem que trabalhar essa área com elas para que elas tenham maior conforto durante a gravidez. Porque peso é muito desconfortável, né? Bem desconfortável. As pessoas romantizam muito a gravidez e as poucas mulheres que querem falar da parte que incomodam elas têm medo de falar porque elas vão ser julgadas, mas isso é uma coisa que tem que ser falada. Existe uma parte negativa da gravidez e se você não prestar atenção nela, essa mulher vai sofrer muito. Então, tem que cuidar dela, tem que olhar ela como um todo. Tem a parte bonita, óbvio que tem, mas tem a parte feia também, que é aquela parte que dói o corpo, que o corpo está em uma mudança muito rápida, muito drástica, e que você tem que preparar esse corpo para isso, e a hora que acontecer, você tem que ajudar o corpo a lidar com isso. E aquela velha história do ouvir, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, é assim mesmo. Não queria engravidar? Engravidou, agora não reclama. Olha como não reclama. Eu cheguei... É complicado. Você não, porque você engravidou, agora você não pode reclamar. Então, tá. Então, porque você gosta de frio, quando tem inverno, você não pode usar casaco. Ou então, quando tá calor, você não pode usar ar-condicionado, porque tá calor e você gosta de calor. Isso não existe, gente. Entendeu? As pessoas, elas são cruéis. A gente vive numa cultura. Vive numa cultura que, você engravidou, então agora você aguenta, né? É mais ou menos assim. Você é obrigado... você é obrigada a ter estrutura para aquele momento. É como se a gente tivesse que ter o quê? Um relatório, avisando de tudo. Porque por mais que você leia sobre o assunto, é só vivendo, sentindo e passando pela fase que você vai saber o que é real. Para umas pode ser que não seja tão doloroso, mas para outras são. Cada mulher tem um corpo diferente, um sistema diferente. Então é cruel, acaba sendo cruel esse tipo de julgamento, né? É uma realidade que cada uma tem também, né? E às vezes a mulher que tem mais de um filho, uma gravidez também é diferente da outra. Sim, elas não são iguais.
Tem mulheres que a primeira gravidez é tranquila, a segunda não é, às vezes a segunda é tranquila e a primeira não é, e assim, o corpo muda, assim, cada bebê vai vir de um jeito, cada gravidez é de um jeito, também tem a fase de vida que você está passando, então a idade que você tem, então tudo isso influencia. Então, assim, hoje em dia ela está trabalhando sentada, amanhã ela está trabalhando em pé, hoje em dia ela tem 20 anos, depois ela tem 30 anos. Isso vai fazer diferença na gravidez dessa mulher. Ela já tem um filho pequeno, então ela já baixa mais, ela tem muito mais cansaço, então essa gravidez vai ser diferente. O corpo também passa por mudanças, então também isso faz a gravidez ser diferente. A experiência que ela tem, tudo isso influencia em como vai ser essa gravidez. É verdade. Preparar o corpo, né, através de uma atividade física, de pilates, para quem quer ter o parto normal, diminui o tempo de trabalho de parto ou não influencia? Depende da mulher. Então, na realidade, o trabalho de parto do primeiro filho, o primeiro filho é muito difícil de você mudar o tempo disso. Tem mulheres que, mesmo no primeiro filho, elas conseguem ter o trabalho de parto mais curto, mas a média de trabalho de parto de uma mulher em primeiro filho, trabalhando ou não, costuma ser de 12 a 21 horas. Tá, de trabalho de parto, que você começa com a dilatação, com as primeiras contrações, porque o corpo ele tem o tempo dele natural para fazer essa dilatação, principalmente porque, como é a primeira vez, o corpo também não está aprendendo a lidar com aquilo ali, então você tem o tempo do corpo entender o que está acontecendo com ele. Então, não muda muito. Mas, se você não tem um trabalho prévio, tem mulheres que chegam nas 20 e poucas horas de trabalho de parto e elas não conseguem ter um parto normal. Chega uma hora que não tem dilatação, entendeu? Ela chega no máximo do tempo e não tem a dilatação, e aí parte para uma cesariana, entendeu? Porque acabou não dando. Então, o Pilates, a atividade física, o Pilates, ele vem justamente para que não chegue nessa etapa, chegou no limite máximo do teu trabalho de parto, e você não teve dilatação, e você vai acabar indo para a mesa de cirurgia de qualquer jeito. Então, é para isso também que ele vem, para poder te ajudar a que você tenha um trabalho de parto mais suave, que você saiba fazer a respiração corretamente, para que você sinta menos dor, para que o corpo fique mais confortável durante esse tempo que você vai estar trabalhando de parto. Interessante, nossa, muita contribuição pode ter ali a mulher se prevenindo. Sim, se prevenir, se prepara, porque é um preparo. É um preparo. Essas mulheres elas não podem chegar pensando que eu vou fazer o Pilates, porque aí, em vez de eu ter 12 horas, eu vou ter 5 horas de trabalho de parto. Não, isso não vai acontecer. Tem mulheres que realmente o bebê escorrega. Se você fala assim, meu primeiro filho não deu nem hora de parto, escorregou. Eu senti que a Pilates escorregou, mas... eu achei que eu tava com vontade do banheiro quando eu vi que tinha uma criança na privada. Gente, isso não é normal, isso não é o comum. Existem algumas exceções, e realmente ele pulou para fora. Mas a regra não é essa. A regra é que uma mulher, independente do que ela faça na vida dela, vai ter pelo menos primeiro filho 12 horas. É o normal, é o comum, é o que ela deve esperar, é isso, e aí o que ela deve fazer é preparar o corpo para que ele fique bem durante esse período que ela vai estar em trabalho de parto, porque ela não tem o sofrimento, e para que ela, no final das contas, não acabe numa mesa de cirurgia, quando é uma coisa que ela não deseja. É verdade. Eu estava levantando a minha mãozinha aqui, porque eu não sou a primeira filha, né? Mas a minha mãe conta que ela sentiu uma dor de barriga. Banheiro. Quase. Tem muitas histórias assim. Quase foi privada abaixo. Mas tem muita história assim, de tipo, nossa, achei que era uma cólica, achei que, tipo, eu tava com vontade do banheiro. Também tem história que a mulher tava andando, ela sentiu uma cólica, ela olhou pra baixo, tava saindo a criança, eu olhei assim, mas eu já tinha uma cabeça entre minhas pernas. Mas a gente tem que concordar que esses são casos, são exceções, né? São exceções. São exceções. O jeito que você nasceu é uma exceção. Nossa, que maravilha ser assim. Nossa, eu nem percebi quando eu vi já estava ali. Nossa, esse acho que é o sonho de toda mulher, quando, tipo, já que querem ter parto normal, é nem pensar, quando vê, piscou, espirrou, veio uma criança aqui no meu colo. Oi. Ju, você comentou em algum momento sobre incontinência urinária, né? Aonde que o Pilates pode contribuir para que isso lá na frente, eu não sei se só no caso das grávidas, ou no geral de mulheres, ou de mulheres com mais idade? Como que... Não, toda mulher pode desenvolver incontinência urinária, tendo ou não filho. Quanto mais filho, mais fácil, realmente, principalmente as mulheres mais
idosas de hoje, que às vezes tiveram 9 filhos, 10 filhos, aquelas senhoras, aquela vozinha que a gente tem em casa, elas têm mais incontinência urinária por conta da quantidade de filhos. Mas você pode desenvolver incontinência urinária, como eu cheguei a ter uma aluna minha de 30 anos de idade, que ela tinha incontinência urinária. Nova? Por conta... nova, ela é mais nova que eu. Eu tenho 36, eu não tenho incontinência urinária, entendeu? Então, assim, ela tem 30 anos de idade. Então, assim, é uma coisa assim, nossa, meu Deus, você é muito nova. E você pode desenvolver isso simplesmente pelo fato que não tem o períneo trabalhado, porque a vida, hoje em dia, a gente vem se desenvolvendo para cada vez andar menos, agachar menos, trabalhar cada vez menos as pernas, menos a região de períneo. Então, o que acontece? Esse músculo, ele desenvolve uma flacidez. E essa flacidez causa essa incontinência. O Pilates, ele é todo em cima, como a gente trabalha core, o core, que é o centro, nosso centro de força, ele acaba tendo que trabalhar períneo. Obrigatoriamente, você não consegue trabalhar core sem ter períneo trabalhado. Uma coisa, ele casa com a outra, a gente vai fazendo essa junção. Quando a mulher já tem um problema, a gente faz isso mais forte, a gente trabalha cada vez mais forte porque ela não tem essa perda de urina, né? Que para quem não sabe, incontinência urinária é naturalmente a perda de urina. Então a mulher, ela espirra, ela faz um xixizinho, ela ri, faz um xixizinho, ela faz um esforço, aí tem um escapezinho de urina. Então coisas pequenas que ficam desconfortáveis, que eu tenho mulheres que usavam absorventes, eu cheguei a ter mulher que usava fralda e que tinha vergonha de sair, e que não queria sair com as amigas, porque se ela fosse sair com as amigas, desse risada, podia ser que ela se mijasse inteira, ou então toda hora ela tinha que correr para um banheiro, não podia viajar, que nem eu tinha uma aluna que ela estava com problema de viajar, porque ela tinha que toda hora ir no banheiro durante as viagens, então não podia ser muito longa, não podia ser um lugar que não tivesse num ônibus já com banheiro, ou então um avião já que tem banheiro, agora se fizesse de carro era impossível, entendeu? Então tem várias situações que você deixa a mulher em desconforto por conta dessa incontinência. E o Pilates vem justamente em cima disso, para que ela possa ser ela mesma, ter liberdade na vida dela, seja porque ela teve uma gravidez, ou seja porque o trabalho dela fez com que ela ficasse mais sentada, ou por uma tendência genética. Entendi. O trabalho, então, ele faz um trabalho bastante abdominal também. Muito, muito abdominal. Não é só abdominal, né? A gente trabalha o abdômen, a gente fala que é onde está o nosso centro de força, mas se você trabalha só o abdômen, você vai ter uma pessoa curvada, você vai ter uma pessoa de pernas flácidas, então você acaba trabalhando meio que em conjunto. Mas o abdômen é o principal centro, então não existe uma pessoa alinhada sem ter esse centro de gravidade também alinhado. Alinhado seria forte? Forte com os músculos preparados, com os músculos trabalhando em conjunto de maneira equilibrada. Porque é uma das coisas que mais causa... O grande problema do ser humano, dele ter dor, deles terem disfunções, terem qualquer problema que eles tenham, é falta de alinhamento e de controle do corpo. Quando o corpo ele não está com a biomecânica equilibrada, ele acaba desenvolvendo esses problemas. Então, vem as dores, vem as incontinências, vem as más posturas, o problema respiratório, tudo isso vem do desequilíbrio. Entendi. E aí tem um fortalecimento de musculatura no geral. No geral. Quando a pessoa tem incontinência urinária, a gente foca mais naquela área que está necessitando mais. Mas a gente trabalha o todo, é importante o todo, porque é o todo que faz você ficar totalmente alinhado e não ter nenhuma dificuldade. Uma mulher que senta com o peito abaixado, que senta curvada, ela automaticamente está comprimindo a bexiga. Então, ao comprimir a bexiga, por mais que ela tenha o abdômen trabalhado, ela está comprimindo ali. Então, você tem menos espaço, você segura menos urina por causa da pressão. Então, você tem que trabalhar o total. Por mais que o foco seja o períneo, por mais que seja o abdômen, o total é necessário ser equilibrado. E quando você trabalha... Não, eu vejo porque a gente trabalha muito tempo... as mulheres, né, em geral, a gente trabalha muito tempo sentada e às vezes a gente esquece de dar uma levantadinha, às vezes até de ir ao banheiro, né? Sim. A gente fica muito tempo ali concentrada naquela posição e isso aí acaba fazendo realmente... A princípio a gente não percebe isso, mas com o tempo você vai vendo o resultado que acontece no teu corpo. Então é importante, realmente, ter esse tipo de olhar, esse tipo de trabalho. E quanto mais sentado, né, mais fora de forma, né? Porque a gente acaba não trabalhando o corpo. Então, e eu estava perguntando, né, da musculatura, porque eu lembro que
há alguns anos atrás, a minha mãe recebeu a indicação de fazer musculação para preservar a musculatura por conta de osteoporose, que ela tem uma osteoporose severa, no quadril principalmente, né? Pilates, como que funciona neste momento? Então, vamos lá, porque aí é importante você entender como funciona o corpo para poder entender por que o Pilates acaba sendo muito benéfico. A osteoporose, ela é uma perda da massa óssea. E o osso, ele é recuperado através do impacto do músculo em cima do osso. Então, a pessoa que ela não trabalha, que ela fica o tempo inteiro sentada, esse músculo ele não trabalha. Se não está trabalhando, ele não está ali batendo no osso. E aí, o corpo não joga cálcio para essa região. E aí, logo, ele acaba se perdendo. Então, o que acontece? Todas as pessoas, as mulheres, elas têm que ter atividade física para poder ter o depósito de cálcio no local certo, onde o corpo está precisando, está falando, olha, essa perna aqui, ela está trabalhando. Então, eu preciso que você jogue cálcio para ela, porque ela está trabalhando. Então, é daí que vem a atividade física. O importante da atividade física, a importância dela é justamente essa. É para poder fazer o corpo entrar em contato com o seu cérebro e falar assim, olha, é aqui que você precisa cuidar. Olha, aqui está precisando, está fazendo muito esforço, vamos dar um cuidado nele. Se a mulher ela toma só cálcio, também não funciona. Então, assim, ela fica o dia inteiro sentada, assistindo televisão, e ela pega aquele potinho de cálcio que a médica manda e fica tomando, e fala assim, não precisa de mais nada. Isso é mentira. Não vai Toma cálcio, vitamina D, não faz exercício. Ah, não, e vitamina D também é horrível. Essa é uma coisa que eu fico louca, que os médicos esquecem de explicar para suas pacientes como funciona a vitamina D e o cálcio. Porque funciona assim, o mecanismo ele é bem simples. Você toma a vitamina D, o corpo ele não absorve se você não tomar sol. Por isso que falam que para você ter cálcio no corpo, você precisa ter sol. Por quê? Porque é ele que ativa a vitamina D. Então você precisa, tá tomando vitamina D, você tem que dar uma voltinha, sai no sol, porque o corpo ele começa a absorver esse sol, começa a ativar a vitamina D e a vitamina D ativa o cálcio. Então, é tudo conectado, um está conectado ao outro. Então, se você não toma vitamina D, você não tem cálcio. Se você não toma cálcio, você também não tem osso no corpo. E aí, se você também não tem músculo, esse cálcio, porque se tomar vitamina D, tomar o cálcio, mas não fizer atividade física, o que acontece? Aquele cálcio fica perdido no corpo. Ele vai para lugares que se não interessam, como, por exemplo, um dos grandes motivos que as pessoas têm bico de papagaio ou formação de osso onde não deveria, é porque uma das formas do corpo controlar inflamações é jogar cálcio em cima da inflamação. Aí o que acontece? Esse cálcio que era para estar indo para sua perna, que é onde você está perdendo, ele está indo lá para sua coluna, ele está indo lá para o teu rim, ele está indo para um monte de coisa que não era para estar indo. E não era para estar indo. Não era para estar indo. Você tem que dizer para ele para onde eu vou. Falar assim, sinaliza. Tipo, é para cá que você tem que ir. Você não fizer assim, oi, eu tô aqui, eu preciso de você. Ele fica perdido ali no teu corpo, você elimina, vai para um lugar que não deveria, entendeu? Então, o Pilates, ele vem para poder falar assim, então, você vai vir para cá. É aqui que eu tô precisando, entendeu? Aquela setinha, né? Aqui, aquela setinha, aqui, opa, aqui. Aqui, entendeu? É a indicação. Muito Nossa, bacana que bacana, né? Uma explicação que ninguém nunca costuma dar, nunca essa explicação. Pois é, não tinha ideia. Só sabia que ela tinha que fazer atividade física. Ponto. Então, porque assim, se você não falar para ela o porquê, eu acho muito importante que os profissionais de saúde deem o porquê. Se você não sabe por que você está fazendo, você não faz. E aí você abandona. Então, o porquê é muito importante. Por que eu tomo tal remédio? Por que eu faço tal coisa? Por que eu tenho que acordar tal horário? Por que eu tenho que andar no sol? Eu odeio o sol. Eu gosto da pele, tipo, de porcelana, mancha a minha pele. Eu não gosto de calor, eu não gosto de sair na rua. Você tem que dar um porquê. Então, por quê? Porque se você não tomar o sol, você vai tomar esse remédio, ele não vai funcionar. E aí você vai ter o seu osso quebrando. Se você não caminhar, não fizer uma atividade física, o seu osso vai quebrar. Por que ele vai quebrar? Porque você não vai ter o depósito de cálcio ali. O seu corpo precisa que você faça isso para que você não tenha uma fratura nesse ponto, porque é aqui que o músculo vai trabalhar em cima disso. Se você não dá um porquê, não tem porquê a pessoa fazer. Não tem ela porquê. Precisa do porquê. As pessoas precisam muito do porquê. Então é isso que faz elas pensarem e aí elas não falharem. O porquê é o que faz elas não falharem. Não terem preguiça, não desistirem no caminho, elas também terem resultado, porque se ela não sabe o porquê,
ela falha, faz errado, ou então, por exemplo, que nem chega o médico fala para sua mãe, então, toma vitamina D e cálcio, e ela fica sentada no sofá. E ela não tem resultado. Fala assim, tô gastando dinheiro com essa porcaria, e eu continuo ruim, e aí? E continua cada vez pior. Pior, e aí ninguém explicou para ela, então, não adianta se você fazer isso se não fizer essas outras coisas por causa disso, entendeu? Esse porquê, ele acaba sendo muito importante para essas pessoas, para elas não falharem com elas mesmas. Se você não fala, diz o porquê, elas falham. É normal, é do ser humano isso. Isso não é tipo pessoal, é do ser humano. Eles precisam de um porquê para tudo. Por que eles estudam, por que eles trabalham, por que eles comem, tomam banho, escovam os dentes. A gente precisa de um porquê. E aí, o porquê de você ter que fazer atividade física quando tem osteoporose é por conta disso. E é por isso que o Pilates ajuda, porque você precisa trabalhar o corpo como um todo, direcionar aquele cálcio para o lugar certo. E o Pilates ele vem para isso. E as mulheres que estão nessa fase, que estão desenvolvendo osteoporose, ou já têm a de osteoporose, elas têm muita dificuldade de movimento, elas precisam de uma atenção especial. E o Pilates ele dá uma acolhida nessa mulher, nas dificuldades dela, no momento que ela está passando, trabalha ela dentro do limite dela, do corpo dela, trabalho total do corpo dela, direciona melhor esse cálcio para o corpo dela, que às vezes uma outra atividade física não vai fazer tão bem. Isso é muito bacana. Muito obrigada. Não, sim. Quero para minha mama. Olha, recebi uma explicação muito interessante, tem que fazer o negócio direito. Agora ela sabe por quê. Agora eu sei por quê e vou falar para ela por quê. Então, e eu tinha, vocês estavam falando aí, eu tinha uma conhecida, amiga da minha mãe, que já era uma senhora e ela tinha osteoporose. E ela era uma pessoa extremamente delicada, principalmente nas extremidades, mão, nos pés. Ela tinha muito cuidado ao sentar, ela não tinha uma estabilidade. E aí eu lembro que ela não tinha uma qualidade de vida, assim, muito boa, muito adequada. Porque eu acho que justamente é isso. Tomou muita vitamina, não fazia atividade física, ela tinha uma vida mais sedentária, e talvez não tenha tido esse esclarecimento da importância do sol, da atividade física e a medicação. Sim, então, a maioria não tem. Os médicos têm um erro muito grande de simplesmente falar, olha, faz isso e não dá o complemento, não explica todo o porquê, o que cada uma das coisas tem que ser feita. Eles simplesmente passa uma receitinha, molha na sua cara e manda você embora para casa. Não tem aquele negócio do cuidado, né? Isso é uma falha não é só nos médicos. A área da saúde anda falhando muito nisso, no se importar com o outro, né? É verdade, isso, né? E às vezes para eles pode ser algo tão normal, né? Que não informando de uma forma correta. Acha que todo mundo sabe o que eles sabem, não é assim. A linguagem que você tem que ter com as pessoas é entender que você vai falar com todos, desde uma pessoa muito bem informada, àquela que não tem nada de informação. Então tem que ter esse cuidado, por mais que ela já saiba, repita, é importante ter certeza de que ela sabe o que está acontecendo com ela, por que ela está tomando aquilo, como ela tem que tomar aquilo, como tem que fazer aquilo. Isso é muito importante. Principalmente com os idosos, né? Porque eu acho que a osteoporose pode ser em qualquer idade, claro, mas eu acho que só vão se preocupar mesmo quando são mais idosas, né? Quando tem, sei lá, quando... A maioria desenvolve na menopausa, né? É o mais comum a mulher desenvolver durante a menopausa. Quando ela está entrando na menopausa, ela começa a desenvolver isso. É o mais comum. É incomum nos homens, os homens também desenvolvem, mas é muito mais comum na mulher por conta dessa mudança hormonal que ela sofre, né? Uhum, entendi. Agora, a pergunta que não quer calar. Nós conversamos um pouquinho antes de começar a gravação. Libido, nós falamos de libido. Agora vai vir o porquê das alunas da Juliana engravidarem. O que acontece com a libido da mulher quando ela está fazendo Pilates? Existem vários motivos, né, que acontece da perda do libido, ou da dificuldade de desenvolvimento do libido, que pode ser por fundo emocional ou físico, químico, né? Então, quando você trabalha esse corpo, que a mulher, ela tem as mulheres que são retraídas, que não tem confiança muito nelas, que tem esses medos, quando você trabalha o corpo como um todo, desenvolve confiança, desenvolve flexibilidade, movimento, esse libido tende a aumentar. Isso tem muito mais a ver com o psicológico nesse caso. Mas também as mulheres que
tem a parte física realmente comprometida, principalmente as mulheres que já tiveram muitos filhos, ou então são mais velhas, então já tem secura, quando você trabalha o corpo, automaticamente essa musculatura ela volta a funcionar. E aí, quanto mais ela volta a funcionar, melhor esse libido dela. Então, na verdade, a explicação bem simples, é porque aquele corpo está pouco trabalhado, a gente vai passando a vida, vai trabalhando muito, ficando muito estressada, vai perdendo o contato com o nosso próprio corpo, e esse corpo vai deixando de ter. E quanto mais velha a gente fica, menos libido a gente tem automaticamente, tanto por questões hormonais, psicológicas e físicas. Então, o Pilates ele vem para a parte física e para a parte emocional. A parte como é que se diz? Química, ele trabalha um pouco, mas tem alguns casos químicos que realmente precisa de auxílio de remédios, de outras coisas. Mas quando a pessoa principalmente que é físico, ela tem flacidez do períneo, ela teve muitos filhos, então aquela região, ela não tem muito contato com o homem, ela não consegue ter aquele contato, aquela sensação. Então você trabalha bastante, aumenta a sensação junto com o homem, então aumenta o libido, aumenta o desejo dela, aumenta o prazer dela, ela começa a gostar mais da coisa, ela consegue fazer. Uma das coisas também aumenta muito o libido delas, elas ficam muito felizes, é as posturas que elas conseguem ter e sair do tédio na cama. Que legal! Menina, me conta! Uma das coisas que elas mais relatam é: nossa, eu consegui fazer umas coisas tão diferentes com meu marido dessa noite, juro! E aí elas sentem melhores, aumenta aquela parte emocional, aquela força que elas dá uma segurança também, uma segurança, né? Aquele poder feminino, e aí aumenta a vontade de fazer e de tentar, e não sei, e aí aumenta o libido. Então tem toda essa questão. O Pilates ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha o movimento completo, ele trabalha tudo aquilo que você não conseguia fazer dentro do Pilates, a mulher passa a trabalhar, e aí por conta disso a parte sexual dela tipo aflora. A atividade física ela já tem, por conta de hormônios, que ela ativa alguns hormônios, ela já faz isso. Então, quando a pessoa faz atividade física, ela já tende a ter mais libido. E quando ela faz uma coisa pensando no dentro dela, nela mesma, aumenta mais ainda. Isso é muito legal. Nossa, eu adorei essa parte da flexibilidade. Vamos fazer Pilates. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu já tive uma aluna que ela... Vocês lembram daquela época que saiu aquele filme 50 Tons de Cinza? Sim. Então, eu tive uma aluna que, por conta desse filme, na verdade não foi só uma, eu tive algumas alunas, mas teve uma especial que ela vinha por causa desse filme, porque ela queria desenvolver a parte sexual no Pilates. E ela vinha e ela fala assim: olha, Ju, eu quero fazer tal coisa. E aí ela me vinha com a ideia do que eu tinha que trabalhar. Eu falei assim: como é que eu vou colocar isso na minha aula? Eu colocava na aula e ela desenvolvia. E ela falou assim: deu certo? Eu falei assim: deu certo. Aí ficava toda feliz, porque deu certo, ela conseguiu fazer aquilo que ela queria. Ela tinha lido no livro, tinha lido, feito não sei aonde, e aí a gente fazia todo o trabalho. Nossa, e assim, ela estava muito feliz porque era uma limitação que ela tinha, física, de conseguir fazer certas coisas, que era com o marido dela, era casada, e chegou uma hora que no casamento entrou no tédio e ela queria ter o marido mais perto, e aí foi perdendo, os dois foram perdendo o tesão no outro, e nisso ajudou muito ela a recuperar essa parte do casamento, do relacionamento. Ela também tinha mais vontade, porque ela ficou, a criatividade, a flexibilidade, aquele poder dentro dela voltou, então o libido aumentou muito, então os dois ficaram um casal felizes por um bom tempo. Nossa, muito bacana. É verdade. Assim, eu vejo que às vezes até o decorrer do relacionamento tem essa tendência mesmo, né? Você tem que ter um cuidado para aquele casamento, aquele relacionamento não virar uma amizade, vai. Sim. As pessoas mais jovens têm fogo, né? Eles são mais jovens, você tem muito fogo, mas com os anos esse fogo ele dá uma diminuída, você tem realmente uma perda do apetite sexual e você vai ter que encontrar uma forma de aumentar esse apetite, né? E quando a gente é jovem, a gente tem uma flexibilidade que a gente faz umas poses, umas posições... Eu vou colocar o pé na cabeça, né? Quando a gente vai ficando um pouco mais velha, a gente perde um pouco essa flexibilidade. Por isso que eu tô aqui, eu falei, nossa, o Pilates ajuda... Você poderoso! É poderoso! Que você ajustando ali a flexibilidade, o ato sexual em si vai melhorar, a qualidade melhora, né?
Porque Sim, a flexibilidade, a mobilidade ali, o vucu-vucu é muito importante, né? Para não ficar aquela coisa... É óbvio que a maioria não me veio com essa história, né? É muito raro alguém vir com a história dos livros que lia lá do 50 Tons de Cinza. Teve a moda, né, dessa fase, mas muitas mulheres, elas têm realmente uma perda de mobilidade que incomoda muito, aí elas se sentem inseguras, aí por conta dessa insegurança, elas vão ter um ressecamento daquela região, então aí o sexo não fica muito confortável, e aí já começa a remeter a um sexo desagradável, porque aí tem dor, porque tem incômodo, porque não consegue, porque cansa, então, e aí esse apetite sexual diminui muito. Então, quanto mais dificuldade ela tem com o corpo dela, menos apetite sexual tem, porque ela acaba associando a uma coisa negativa. Eu vou sentir dor, eu vou sentir incômodo, eu não aguento fazer, eu começo a ficar cansada, e aí eu não consigo chegar no finalmente, aí quando eu vejo eu tô exausta, porque não deu certo. Então, verdade, então é muito importante que ela se sinta segura com ela mesma, que ela se sinta bem com ela e consiga ir se desenvolvendo, né, durante esse momento que ela tá com o parceiro. Muito bacana. Vamos fazer pilates, gente. Eu aconselho. Eu vou agora. Isso aí foi um plus. Eu já tinha interesse, mas foi um mais aí para fazer, porque a gente tem a tendência a ficar mais acomodada, né? A gente e a gente não sei se fica um pouco mais medrosa de tentar coisas novas, falar não, eu já tô uma velhinha, vai que torce, vai que eu fique torta, né? Velhinha, Kelly! De repente, agora, já, uau! Não sei se eu chego nos 50 tons, mas quem sabe aí uns 35, 40. Ai, gente. E é importante, né, gente? Vamos combinar, né? É importante. Para o relacionamento é bem importante. Gente, hoje nós trouxemos a Juliana Phillips, que ela é fisioterapeuta e instrutora de Pilates, falando dos benefícios do Pilates para as mulheres em vários setores, principalmente na libido, bem interessante. E eu achei bem interessante. Obrigada, Ju, obrigada por ter aceitado estar conosco novamente. E eu acho que tem muito assunto aí para a gente conversar. Sempre vai ter, porque saúde, essa área do corpo sempre rende muito assunto, tem muita coisa para ser falada, para aprender. A gente tem sempre coisas para se conhecer, né? Isso é muito legal. Traremos você mais vezes. Nossa, eu virei. Juliana, eu fiquei encantada, porque, nossa, você tá, assim, com um conhecimento fantástico. Obrigada. É uma pessoa super legal, super do bem, e uma mulher bonita, bonitona, toda... Obrigada. E com esse conhecimento e dividindo isso com a gente, nossa, muito obrigada pela contribuição que você teve aqui. Olha, foi surpreendente aqui, fiquei surpresa. Muito obrigada. Fiquei maravilhada. De vocês. De poder compartilhar isso com mais pessoas, né? Sim. Porque o conhecimento bom é o conhecimento que você compartilha. Você não pode guardar o conhecimento para você, tem que compartilhar ele. Tem que compartilhar. É muito melhor compartilhado. É verdade. Eu agradeço pelo tempo de vocês, pelo espaço que vocês cederam aqui, de me convidar. Imagina, a gente que agradece. Estamos aqui de portas abertas. O dia que você quiser participar, chama a gente conversa, bola aí alguma coisa, porque tem muita coisa, muita riqueza, muita informação aí. Ju, para te encontrar, quem quiser entrar em contato? Então, eu estou no Instagram da Renco, que é Renco Saúde e Bem-Estar, e pode encontrar também pelo WhatsApp, né, que é 41419242, que é 13, né, que é Santos. Então, pode mandar um WhatsApp para mim por lá, ou me encontrar no Instagram da Renco. Muito bacana. Gente, procure a Juliana, que, olha, tenho certeza, quem estiver procurando melhorar o corpo, mente, né, as mulheres, né, as gravidinhas, podem procurar a Juliana, que vai ser muito bacana. Ju, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigada pelo gratidão. Venha mais vezes. Venha mais vezes. Super beijo, gente. Super beijo, meninas. Hoje falamos sobre benefícios do Pilates para mulheres, com Juliana Phillips. Muito obrigada, Ju.
Gratidão. Gratidão. Eu ia perguntar agora eu vou perguntar pro Balzac. Com Pilates, Balzac. E agora? Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau.